Olá, queridos alunos. Vamos para mais uma videoaula. Dessa vez, iremos falar sobre a tipologia narrativa e suas características. A tipologia narrativa, ou sequência narrativa, é aquela que tem como função narrar, ou seja, contar uma história seguindo a ordem dos fatos, de acordo com eles aconteceram. Como exemplo de alguns gêneros textuais que pertencem a essa sequência textual, temos o conto, a novela, a fábula e o relato. Sabemos que a sequência narrativa tem a função de narrar uma história. A história elaborada é contada por um narrador, que apresenta os principais elementos da narração. Portanto, dizemos que as características do texto narrativo são os elementos básicos, personagem, enredo, narrador, tempo e espaço, constitui uma série de dados não simultâneos, com mudanças de um estado para outro, segundo relações de sequência e causalidade, e apresenta uma estrutura composicional fixa, situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Como foi dito anteriormente, a narração é baseada na ação que envolve personagens, tempo, espaço e enredo. A ação é contada pelo narrador. Então, temos assim os elementos básicos do texto narrativo, o que chamamos de pente: personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Vamos relembrar um pouco a importância de cada um. Personagem é o elemento que dá vida à narrativa, movimentação, podendo ser classificado como protagonista ou personagem principal, antagonista, exatamente o personagem que se opõe ao protagonista, mais conhecido como vilão, e os personagens secundários, que não têm tanta importância para a narrativa e geralmente giram em torno do protagonista ou do antagonista. Narrador, aquele que narra, conta a história, é a voz que conduz a narrativa. O narrador pode ser classificado em narrador observador, aquele que tem foco narrativo em terceira pessoa e não participa dos fatos. Narrador onisciente é o narrador que tem foco narrativo também em terceira pessoa, conhece tudo sobre os personagens e sobre o enredo, sabe o que se passa no íntimo dos personagens, conhece suas verdadeiras emoções e pensamentos. E o narrador personagem, que tem foco narrativo em primeira pessoa, participa e conta a história. Espaço. Espaço é o local onde as ações e os fatos acontecem. É onde se passa a história. Pode ser dividido em espaço físico, o local onde se passa a história, e espaço psicológico. O espaço psicológico é o espaço interior da personagem, constituído por suas vivências. Tempo. O tempo ele é interno à história e pode ser cronológico, aquele que pode ser contado como dias, meses, anos, horas, séculos,
enfim. E o tempo psicológico? O tempo psicológico ele é individual. Cada personagem tem o seu. É marcado na narrativa por meio de lembranças, memórias, podendo aparecer como uma digressão ou flashback. Por fim, como último elemento básico da narrativa, temos o enredo. O enredo é a sucessão de acontecimentos que constituem a ação. E é ele o grande responsável pela estrutura composicional do texto narrativo, podendo ser dividido em apresentação inicial, que é a parte que constitui o início do texto, quando geralmente são apresentados os personagens, o tempo e o espaço da narrativa. Complicação ou desenvolvimento, que também pode ser chamado de conflito, que é quando as ações começam a desenvolver, gerando uma desestabilização na sequência natural da história. Clímax, momento de maior tensão e dramaticidade. E desfecho, ou conclusão, quando o conflito da história finalmente é resolvido, ou não. Bom, é isso. Nossa videoaula vai chegando ao fim. Deixo para vocês uma atividade no livro da página 108 a 112 e da página 116 a 120. Até a nossa próxima videoaula.